Então, a gente sabe que Deus tem muitas pessoas ao longo da história. Isso desde sempre. Desde a queda do primeiro homem, Deus sempre tem pessoas que lhe servem, que lhe conhecem. Mas nós vemos pessoas ao longo da Bíblia que Deus tem uma proximidade especial. Deus tem um trato específico. Por exemplo, a gente vê com Abel uma história ali muito resumida, em que Deus aceita o seu sacrifício. A gente vê que ele é uma pessoa de fé. A gente vê com Noé que Deus manda ele construir a arca e salva ele e a sua família. A gente vê Enoque, por exemplo, foi arrebatado. São casos, histórias resumidas, específicas, acontecimentos específicos na vida dessas pessoas. Mas tem pessoas na Bíblia que a gente vê que Deus tem um trato específico, um relacionamento mais íntimo, até ao ponto de chamar de amigo. E alguns exemplos que a gente pode ter, um deles é Abraão. A gente vê que Deus chama, isso aí é normal, Deus geralmente chama pessoas, é Ele que faz isso. Deus chama Abraão para ir para outra terra. A promessa de Deus é que Ele abençoaria aquele homem. Mas nós vemos, por exemplo, casos em que Abraão fala coisas que não é totalmente como deveria ser dito. Por exemplo, ele fala 2 vezes que Sara, sua esposa, é sua irmã. Ela de fato era meia-irmã de Abraão. Mas ele fala isso com medo de perdê-la, com medo de acontecer algo que vá manchar o cumprimento da promessa. Porém, Deus estava com ele. E apesar dele fazer isso, Deus não o repreende, Deus não o castiga. A gente vê também que facilmente Deus pune aqueles que estão contra Abraão. Deus não trata com ele corrigindo. Deus simplesmente aceita suas ações e continua ali o trato com ele para o cumprimento das promessas. Quem você vê na Bíblia que Deus toma ali características, forma humana e vai até ele para almoçar com ele, por exemplo, como aconteceu com Abraão. A gente vê isso, que Deus é alguém que se relaciona. Deus é alguém que podemos conhecer de uma forma especial. A gente sabe que Deus tem esse trato, ao exemplo de Abraão, mas que qualquer pessoa pode buscar se aproximar de Deus. E Deus vai se deixar ser conhecido. Deus está para destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele diz: ocultarei a Abraão o que faço, visto que ele virá ser pai de uma grande nação. Deus vai como que consultar, Deus vai conversar com Abraão antes de fazer aquilo que ele queria. Abraão nem estava em Sodoma e Gomorra. Aquilo ali não tinha a ver com o cumprimento da promessa. Era separado, era um juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra, apesar de que o seu sobrinho estava lá. Se o sobrinho de Abraão era justo, Deus poderia retirá-lo, mas Deus vai primeiro falar com Abraão. Isso aí de Deus consultar é um ato que, para Deus, em seus atributos, é algo diferente, é algo diferenciado. E não só isso, Abraão faz algumas perguntas a Deus. Senhor, se tivesse, por exemplo, 50 pessoas, 50 justos, o Senhor destruiria? E vai ali
fazendo umas 4 a 5 perguntas. Se tivesse 45, 30, 25, o Senhor destruiria, e Deus vai sempre respondendo as perguntas de Abraão. Em outros casos, Deus simplesmente vai lá e executa juízo. Ele dá uma ordem se ele precisar que aquela pessoa faça alguma coisa. Mas esse ato de chegar para conversar é algo que Deus escolheu fazer com Abraão. Não é que Abraão era merecedor dessas coisas. Não necessariamente que ele queria ter um relacionamento tão próximo com Deus. Não necessariamente. Mas Deus, com sua bondade, com sua paciência, se aproximou do homem para conversar com ele, para ter um relacionamento ali mais próximo. A gente vê no caso também do seu filho Ismael. Deus disse a ele que daria um filho a ele para que ele tivesse uma descendência. Obviamente, esse filho seria da sua mulher. Abraão era casado com Sara. Mas Sara pede para que ele tenha um filho com Agar. E Deus não questiona, não repreende ele por ele aceitar essa proposta de ter um filho com Agar. Ele também não vai consultar Deus para saber se aquilo era da vontade de Deus, visto que a esposa dele era Sara. Ele simplesmente vai e tem um filho com ela. Deus continua da mesma forma tratando com ele, não corrige ele. Depois, a Agar é mandada embora por Sara, é humilhada por ela e mandada embora, porque Agar engravida e fica se sentindo como se tivesse um privilégio diante de Sara, superior, e ela é mandada embora. Quando ela está peregrinando, Deus aparece, Deus fala com ela. E diz: Agar, de onde vens e para onde vais? Fujo de Sara, da minha senhora, porque ela me humilhou. Volta até ela, porque eu serei com esse menino e darei a ele um povo forte, porque ele é filho de Abraão. Deus decide abençoar Ismael, não porque Ismael tem uma promessa, não porque ele faz parte da linhagem que vem a redenção. Ele não é o filho da promessa. Agar não conhecia Deus. Ismael, posteriormente, também não era alguém devoto a Deus, a gente não vê isso. Mas simplesmente porque Ismael era filho de Abraão. Deus decide abençoar Ismael. Por que Deus abençoaria Ismael, daria a ele uma descendência forte, sendo que ele não tem nenhum contato de fé com Deus? Porque Deus tinha com Abraão algo diferente. Deus tinha uma proximidade com ele. Deus era próximo, Deus era, como se diz, amigo. Abraão era amigo de Deus. Esse é um caso que a gente vê uma grande proximidade desse patriarca com Deus. E a Bíblia tem outros e outros exemplos. Mas aqui nesse vídeo eu vou ficar somente no caso de Abraão. Isso não é algo que é de outro planeta. Abraão era homem como qualquer outra pessoa, como nós. E teve aquele contato, aquela proximidade com Deus. Mesmo ele dizendo que ele omitindo o fato de Sara ser sua esposa, Deus não o puniu. Deus ia punir a outra pessoa que nem sabia o que estava fazendo, que nem sabia que Sara era esposa de Abraão, e Deus iria punir Abimeleque. A gente vê casos nesses exemplos que havia essa relação estreita, essa intimidade. E isso é algo que não é impossível. Nós, como seres humanos falhos, assim como Abraão, podemos conhecer a Deus, porque Ele se deixa ser conhecido por nós. E ter uma proximidade com Ele mais acentuada. Eu tenho certeza que Deus não hesitaria em se aproximar de nós se nós quisermos termos uma comunhão mais forte com Ele.
não simplesmente para conhecê-lo também, mas para servi-lo melhor.